eu atendo alguns casos que as pessoas dizem assim: para mim nem fez falta, Grazi. Meu pai, ele nem conviveu comigo. Na verdade, eu nem fico lembrando disso. Não fez falta para mim. Quando a gente vai olhar para a questão de fato, aquilo fez uma baita falta. Uma baita falta. Mas como essa falta ela é reconhecida? Como que você pode reconhecer a falta do seu pai se você não está consciente? Eu vou te dar alguns sintomas que normalmente se desencadeiam na vida das pessoas pela falta do paterno, né? Da energia masculina do pai. O que acontece então? Quando um filho evita de tomar o pai, de se relacionar com o pai, de assumir essa força que veio do pai, isso vai causar para ele uma falta de ação na vida. Então a pessoa ela vai procrastinar muito. Sempre, eu deixo para depois, e esse depois nunca chega, sabe? Ela vai enrolando a vida, ela vai deixando a vida sem energia, sem força, sem ação. Isso é uma das principais circunstâncias assim que levam você a perceber a falta do pai. Mas não só isso, porque o movimento começa aí com essa falta de energia, com essa falta de força que o filho já na sua fase adolescente aí começa a movimentar. Você vê isso, às vezes até muito antes. Você vê essa falta de energia, essa falta de ação. Mas também nós podemos perceber que essa falta de energia, essa falta de ação, também vai desencadear outros processos. Muitas vezes a falta do pai, ela é sentida internamente, né, com uma sensação de que tem que preencher com alguma coisa, que tem que preencher aquele vazio, que tem que sanar aquela falta ali. E isso acontece que muitas vezes esse vazio interior, ele fica tão forte, a pessoa não consegue vincular que é pela falta da energia paterna, ela não consegue perceber isso. Mas esse vazio, muitas vezes, ele fica tão forte que a pessoa precisa preencher isso de alguma forma. Muitas pessoas escolhem o vício, né? Escolhem o vício em bebida alcoólica para preencher essa falta. Mas tem outros caminhos também, como o cigarro, as drogas, que muitas vezes também esconde uma falta interior daquilo que a pessoa não teve. E às vezes não teve do jeito que ela queria que tivesse sido, sabe? Às vezes não é nem assim, o pai abandonou. Às vezes ela abandonou. Só que ela não sente, ela não está conectada, né? O filho não está conectado de fato com o pai. Porque às vezes existe uma obstrução ali no caminho. Essa obstrução normalmente se dá por questões entre a mãe e o pai. Questões que o filho julgou, que o filho condenou, que o filho reconheceu ali como sendo algo negativo, né, em relação ao pai, onde talvez essa imagem do pai tenha sido enfraquecida, tenha sido menosprezada, tenha sido não respeitada. E aí, isso tudo vai trazendo perturbações internas, perturbações da alma, né? Que fazem com que esse filho comece a desencadear esses sintomas na vida, né? Então, começa pelo movimento de falta de atitude, de falta de ação, de não ir para a vida realmente, de não ir para o mundo, né? De fazer por si as coisas. E isso vai se deixando ainda mais claro, assim, quando a pessoa realmente começa nos vícios. Mas será que é real mesmo isso? Será que essa dinâmica faz sentido?
Então, eu sugiro você olhar para os casos que tem à sua volta, aonde a figura paterna não é respeitada, aonde a figura paterna está excluída, aonde aquele pai não fez nenhuma questão de participar da vida desse filho. Observa como são essas pessoas, como são esses filhos, que você vai ver, você vai se deparar com o movimento que cada um está fazendo. É claro que isso é muito particular de pessoa para pessoa, de sistema para sistema, mas de uma forma geral, a gente vê isso acontecendo bastante. A gente vê, né, o quanto esses adolescentes muitas vezes estão aí perdidos nos seus movimentos, não sabem e não conseguem ter energia para fazer acontecer a sua vida, vão levando assim, né? Vão muitas vezes para os vícios. A gente vê isso acontecendo. Então, vai um pouquinho mais fundo, observa como é que é o pai desse adolescente. É um pai presente? É um pai que se faz ali presente? Existe uma possibilidade de a gente mudar isso? Gente, existe. A gente teve grupo de constelação. E uma das constelações era exatamente esse ponto: a falta do pai, a ausência do pai. E ali, com a constelação, com os movimentos da constelação que aconteceram ali, foram muito fortes. E realmente, assim, a gente vê que há uma necessidade de todos de pertencer, não é do filho só, mas o pai, ele busca por esse lugar. A mãe do filho também quer que esse campo se harmonize. Todos precisam dessa inclusão para que se ganhe força nesse movimento da família ou dessas pessoas, sabe? Porque senão todos ficam presos à dor, todos ficam presos a essa exclusão. Não é só o filho que fica preso. Entenda isso. Você fica presa a essa dor. O pai também fica preso a essa dor. Então, o fato de uma pessoa não poder pertencer, né, não poder estar forte naquele seu lugar, naquele lugar que lhe pertence, vai causar sintomas, vai causar reações para todos. Então, quando a gente olha para essa questão através, né, ou com a constelação familiar, a gente consegue perceber o quanto isso está afetando a nossa vida. Mas, gente, mais do que perceber, você abre uma porta para essa pessoa pertencer, para essa pessoa se aproximar, para essa pessoa assumir o lugar de fato de pai. Quer ver? Olha só, a gente fez a constelação na quarta-feira. No domingo, eu recebi uma mensagem da pessoa dizendo: Grazi, depois de muitos anos, muitos anos, que esse pai não entrava em contato com a filha, agora ele entrou, mandou mensagem. Entende? As portas se abrem para que esse fluxo dessas relações possam acontecer novamente. Então, entenda assim que o movimento ele sempre está interrompido na alma. Então, não adianta você ir lá, brigar com a pessoa, vem, pega seu filho, faz alguma coisa. Não, às vezes não vai conseguir por esse caminho. Mas existe o caminho através da constelação familiar, que você pode olhar para onde esse movimento foi interrompido. Porque ele foi. Aconteceu algo ali que desconectou essa família. E a constelação é uma forma de reconectar essa família. De reconectar para quê? Para que todos possam sair da dor, para que todos possam fazer movimentos mais favoráveis das suas vidas. Para trabalhar questões como essa na sua família, entre para o Constelando a Vida.